de material e de capacidade. É ele que vai detalhar quais são os itens finais que serão produzidos. É o plano mestre que você vai trabalhar as quantidades do momento em que os produtos devem ser produzidos. O programa mestre, dentro da estrutura da organização de produção, ele é responsável exatamente por direcionar toda a operação em termos do que é fabricado, do que é manufaturado, do que é montado e comprado, evidentemente. Então, planeja, né, principalmente, né, na utilização da mão de obra, dos equipamentos e dos materiais que vão ser necessários. Então, se você, dentro de um hospital, por exemplo, né, que é uma entidade da área, né, operacional, de serviços, etc., há um programa mestre que indica quais as cirurgias que vão ser realizadas, quais aquelas que estão planejadas, para quando vai ocorrer isso, e vai justamente criar as condições todas para efeito de aprovisionamento de materiais para essas atividades, para essas cirurgias, os instrumentos, os materiais necessários, as pessoas que estarão envolvidas, etc. Essa é a ideia do programa mestre. E o planejamento e a programação e o controle da produção é o plano de declaração, de intenção do que vai acontecer dentro da produção durante um determinado espaço de tempo. Determina quando, como, onde, quem vai realizar a produção, o que vai ser produzido, afinal de contas, né? Comanda o processo produtivo para que a produção seja entendida e atendida também nos aspectos de prazo e quantidades. É responsável pela previsão da demanda de produtos e a transferência dessas previsões para a demanda equivalente dos materiais e dos fatores de produção principalmente. E, por fim, o controle é exatamente aquela função que é representada por um conjunto de ações que visam direcionar o plano, visam ao direcionamento do plano e vai monitorar realmente para saber, né, se tudo que está sendo conduzido, executado, realizado, etc., tudo que está acontecendo, se está sendo feito em consonância com aquilo que foi planejado e, evidentemente, se não tiver, você trabalha com eventuais mudanças necessárias, replaneja, faz novas avaliações, etc., para fazer novos ajustes no plano de produção. Será preciso fazer uma intervenção nessa condição, justamente na operação, para trazê-la de volta, né, aos caminhos, aos trilhos, à correção perfeita dentro de um parâmetro de eficiência, de eficácia. E a programação, finalizando mesmo, né, determina o cronograma, a sequência detalhada da execução das atividades dos centros produtivos, quando as atividades operacionais serão iniciadas e quando elas serão efetivamente encerradas. Então, a programação ela é um instrumento de avaliação e de definição, melhor dizendo, de definição de fixação do início e do final das atividades de produção. Ok, pessoal, agora nós vamos fazer algumas considerações e colocar para vocês algumas informações sobre o assunto relacionado com a administração de materiais. Como vocês mais ou menos devem ter observado, eu acredito, até agora nós trabalhamos nas atividades de produção, elas foram planejadas, elas foram programadas e dentro de uma organização, um modelo de uma organização industrial, de uma organização de produção ou até mesmo de serviço, chegou o momento, você planeja, você programa, chegou o momento agora de executar as atividades. Então, nesse momento, você, para executar as atividades,
você necessita, né, de informações fundamentais e básicas para poder dar os meios necessários para que essa produção ela seja executada. E a figura da administração dos materiais é absolutamente importante nessa relação. Então, o que é a administração dos materiais? É o planejamento justamente da organização e do controle do fluxo desses materiais, desde a sua compra inicial, por meio de operações internas, até, evidentemente, a distribuição dos produtos acabados. Vocês observem, vocês investiguem, deem uma estudada na figura 31 do compêndio da nossa disciplina, e lá tem um quadro onde estão os principais elementos da administração de materiais, que é exatamente, casa exatamente com esse conceito que eu acabo de relacionar para você, de dizer para vocês. Tá? Ora, o plano, como é que isso é conseguido em relação justamente a essas demandas de materiais? O plano mestre é a base para a requisição do material e da capacidade da produção. O plano mestre é a base para a requisição do material e de capacidade de produção que vai ser necessário para a empresa conduzir e oferecer, né, essas condições de meios alternativos relacionados com esses materiais e outros elementos para atender a capacidade de produção. Então, isso aí, você trabalha com duas grandes técnicas para alcançar. O MRP, que é o planejamento das requisições de material, que determina a quantidade exatamente e o termo para aquisição dos itens da demanda para satisfazer o plano mestre, né? Porque ele é um plano, ele concebeu, ele estabeleceu exatamente esses aspectos aí. O MRP, o planejamento das requisições de material, ele gera ordens de compra de itens que devem ser adquiridos de fornecedores externos, lógico, e também gera ordens de fabricação. Por quê? Porque existem submontagens, existem exatamente, né, componentes que são produzidos dentro da organização. Há essa relação também de você fabricar, né, acessórios, você fabricar subconjuntos, submontagens dentro da própria organização. O MRP é um mecanismo de cálculo para o planejamento das necessidades de materiais para a produção. Tá? E outra técnica é o CLP, que é o planejamento e requisitos de capacidade. Vejam que o MRP, ele trabalha fundamentalmente, né, com essa parte aí relacionada